Boa noite a todos. Continuemos na vibração da casa, essa vibração de harmonia que nos traz serenidade. Possamos guardar a paz de Jesus em nossos corações sempre. O tema proposto para a noite de hoje foi uma sugestão de alguém que participa aqui no domingo ou na quarta-feira. A casa pega as sugestões, né, e depois passa para os expositores. Eu achei interessante, até desafiante, né, porque esse tema em específico, você não acha muito material dele para poder passar. Você tem que pesquisar bastante. Por exemplo, no Pentateuco, diretamente, você não acha de forma assim, bem objetiva. Então, eu tive que dar uma garimpada boa, e aí eu fui pesquisar de onde surgiu essa prática, esse ritual, né, do batismo. E encontrei esse opúsculo. Isso não é um opúsculo, que é um livro pequeno, é um livreto, tem 19 páginas apenas, de um grande estudioso da doutrina espírita, agora já na espiritualidade, né, o Caibar Schutter, em que a editora Ao Clarim achou esses registros dele, né, e publicou esse livro, esse opúsculo, chamado O Batismo. Eu achei algumas coisas interessantes lá, inclusive de onde surgiu esse ritual, né? Caibar Schutter nos diz que parece que ele nasceu na antiga Grécia, após a constituição de uma seita lá, que cultuava a deusa Cotito, a deusa da torpeza. Detalhe necessário. Então, essa seita constituía de sacerdotes que tinham recebido o nome de Baptistas. Você vê, Baptistas, de onde vem, né? Depois a gente vai ver que esse apelido é passado também para um profeta. Porque eles se banhavam e se purificavam com perfumes antes das celebrações, das cerimônias. E esse ato ficou marcado como um símbolo da purificação do espírito. Isso na interpretação lá dos gregos. Mas foi, no entanto, com o João Batista que se popularizou. Lá no Antigo Testamento nós vimos que o Levítico registra que houve esse ritual de batismo, mas era algo que não era muito praticado. Para os hebreus, a circuncisão é que era o ritual mais sagrado, que simboliza a conexão entre o povo judeu e Deus. Então eles davam mais atenção, inclusive a gente vê no livro Paulo Esteves, isso foi motivo até do desentendimento entre Tiago e Paulo, porque Tiago defendia a circuncisão que estava tomando força dentro do cristianismo. E Paulo, como doutor da lei, sabia e conhecia que aquilo era uma prática exterior completamente desnecessária e não interferiria nas questões do crescimento do espírito, no desenvolvimento da moral. Então, teve um desentendimento entre Paulo e Tiago, que Pedro depois contornou e resolveu a situação, mas depois desse desentendimento também foi uma vitória para Paulo, porque a partir dali não era mais obrigatório para o indivíduo adentrar o cristianismo ser circuncidado. Isso era uma questão dos judeus, era do judaísmo. O cristianismo era e é livre, não está ligado, preso a essas situações, essas exteriorizações. Então, o batismo de João, que era o batismo de João? O batismo de João era o arrependimento, da conversão, da preparação para a vinda do reino de Deus. Ele pregava no deserto e dizia constantemente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso ele fazia, o batismo ele realizava depois de fazer exortações acerca de procedimento, de arrependimento, acerca da prática do bem, da renúncia ao mal. Ele era a voz que clama no deserto. É aquele que veio preparar os espíritos, abrir as mentes,
para a chegada do Messias tão esperado. Então Jesus teve João, como foi revelado no Antigo Testamento, que viria alguém para preparar os caminhos do Senhor, endireitar suas veredas. E esse alguém era João Batista. João Batista, que sabemos pela doutrina espírita, era a reencarnação de Elias. Então, 800 anos depois, Elias renasce para ser o precursor de Jesus. Ele era a voz que clama no deserto. Mereceu até elogios de Jesus. Jesus o tinha em autoestima, né? Aquele elogio dado pelo Cristo, quando ele indagou aos discípulos: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada no vento. Mas que fostes ver? Um homem que veste de linho e púrpura, de roupas fabulosas. Mas que fostes ver? Jesus então fazia essas comparações e afirmou que dos nascidos de mulher não havia maior que João Batista, mas que era o menor no reino dos céus. Então podemos deduzir que daqueles espíritos encarnados ali, vamos fazer uma exceção de Jesus e Maria, talvez João fosse o espírito mais elevado, possivelmente fosse João o espírito mais elevado que estava na terra naquele momento, depois de Jesus e Maria, claro. Jesus fez o elogio ao precursor. E o Caibá comenta que João fazia essa imersão na água como um símbolo de purificação para aqueles que aceitavam a sua doutrina. Então João não ia batizando por atacado, não. Chegavam lá, vem batizar, não. Primeiro ele abria as mentes, exortava ao arrependimento, e o processo era interessante porque as pessoas que ficaram tocadas pela exortação de João Batista mexiam tanto com elas mergulhavam em sua própria consciência a ponto de irem confessar seus pecados publicamente. A pessoa, antes de ser batizada, ela ia na frente de todo mundo e falava dos seus erros. Imagina como era poderosa essa exortação de João, né? Para fazer com que o indivíduo chegue na frente. Um dos medos maiores da humanidade, supera até o medo da morte, é falar em público. Agora, você falar em público e ainda falar dos seus erros, imagina, gente, como a palavra de João tocou profundamente aquelas consciências. Porque aqueles que iam se batizar, eles se confessavam primeiramente, publicamente, para depois passarem pela imersão nas águas, serem mergulhados no Rio Jordão. Então, com certeza João tocava profundamente aquelas almas, a ponto delas procederem dessa maneira. E realmente ele não batizava qualquer pessoa, sim aqueles que tinham o arrependimento sincero. Por quê? Porque os escribas e os fariseus foram ter com eles. E João já foi direto com eles. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzis frutos dignos de arrependimento. Porque eles estavam ali, mas só para participar do ritual. Intimamente, eles não tinham arrependimento. João percebeu isso. João, de cara, já os barrou. De fato, que o batismo de João era para aqueles que, de fato, se arrependessem e quisessem trilhar por um outro caminho, por um novo caminho. Então, o batismo de João era o preparativo para a chegada de Jesus, o Messias tão aguardado. Uma questão muito interessante acerca do Messias, que é Jesus, que nós vemos que havia duas interpretações a respeito do Messias, de Jesus. E a primeira é que ele chegaria e ele seria como um comandante, um governante, que ele tiraria o povo de Israel do jugo dos romanos, e que o povo judeu, o povo hebreu, seria os novos romanos. Eles é que dominariam o mundo. Eles tinham essa expectativa
Eles é que seriam os novos romanos. E outra linha que tinha Jesus sim na conta de um profeta, daquele que viria a restabelecer questões espirituais. É por isso que vemos na situação recentemente agora, Semana Santa ontem, que teve a procissão, esse período da Semana Santa, que é aquele período que Jesus sofre tudo, aquele período antes da cruz, ele tem aquele sofrimento todo, e depois na crucificação eles optaram por Barrabás, porque os sacerdotes do templo, eles instigaram o povo a optar por Barrabás. Não pense que todo mundo gritou lá por Barrabás, não. Tinha muita gente pedindo por Jesus, mas eles optaram por Barrabás. Por quê? Porque Jesus não deu mostra que iria fazer aquilo que eles tinham expectativa, de ser aquele que viria com um poder temporal, um poder do mundo, ia tomar o poder, ia fazer uma revolução ali. A revolução de Jesus é completamente diferente, a ponto de mudar a história antes e depois dele. Mas a expectativa que tinham a respeito de Jesus, muitos eram essa. E por inveja, por intriga dos sacerdotes do templo, também instigaram o povo a optar por Barrabás. Então, o desfecho foi esse, mas tudo estava previamente anunciado. Jesus sempre falava, isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então, voltando à questão do batismo, João batizava, deixava claro que aquilo era uma formalidade, porque aquele que viria depois dele viria batizar com fogo, iria batizar com o Espírito. Segundo Kardec, nas primeiras traduções era só Espírito, mais à frente tem traduções que aparecem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Seria uma forma mais profunda de batismo. João deixou claro isso. O batismo dele era uma formalidade. Praticamente todas as religiões adotam esse ritual do batismo. Mas aí vem a pergunta, o questionamento, o tema da noite. E na doutrina espírita, existe batismo? A resposta pode surpreender. Sim e não. Bom, vamos analisar a questão. Não, no sentido que a doutrina espírita não adota nenhum tipo de ritual. Em doutrina espírita, se nós vemos em alguma casa espírita determinado ritual, é coisa da casa, é coisa daqueles que ali se encontram. A gente vê que nós trazemos certos hábitos das religiões que vimos. Muitos aqui às vezes ainda são católicos, gostam de ver uma palestra espírita, muito bacana. A gente vê que tem um público realmente que vem à casa espírita e não é espírita, é de outra religião, mas acha interessante as palestras espíritas, a doutrina espírita. E nós, às vezes, que adentramos a casa espírita e passamos a participar de uma casa espírita, ainda trazemos certos condicionamentos conosco. E aí é muito comum esse período de transição, que a gente traz aqueles hábitos que já vimos e vemos às vezes com uma certa frequência em determinadas casas, na região que a gente circula por aí, em que se alguém puxa um Pai Nosso, está todo mundo atrás. Eu acho que alguém jamais presenciou isso. Puxou o Pai Nosso, faz a prece para nós, não. Eu até vi, tem lugar que eu já até sei que eu não faço o Pai Nosso, eu sei que vai todo mundo atrás. Ou seja, a pessoa indo atrás daquilo. Eu também, quando comecei, ia fazer oração. É um hábito que a gente traz e que com o tempo a gente vai se libertando dele pelo esclarecimento. Então, na doutrina, realmente, de fato, não existem rituais de qualquer espécie. Mas, do ponto de vista interpretativo, podemos dizer que sim, com base no que? No Evangelho. Que independente da religião que o filho professa, ou ainda que ele não tenha religião nenhuma, todos nós, via de regra, passamos pelos 3 batismos: da água, do fogo
e do Espírito Santo. O batismo da água. Jesus que afirmou para Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, todos nós passamos pelo batismo da água, através do quê? Da reencarnação. É o mergulho no líquido amniótico do útero da mãe. É o primeiro batismo. É o batismo do arrependimento. Por que esse é o batismo do arrependimento da água que João propunha? E a reencarnação, e esse mergulho nosso na reencarnação, o ventre da mãe, é o batismo do arrependimento. A maioria de nós só reencarnou porque se arrependeu dos erros cometidos no passado. Isso é fato. Salvo os casos daqueles que estão reencarnados de maneira compulsória, que é aquela reencarnação em que o indivíduo não tem escolha. É da lei, a lei do progresso. O indivíduo tem que progredir. Ele pode adiar indefinidamente a sua volta à carne, mas ele voltará. Isso é da lei. É da lei do progresso. Então, todos nós reencarnamos porque nós arrependemos. Nós pedimos uma nova chance, uma nova oportunidade. E passamos pelo batismo da água. Nós mergulhamos novamente na carne através do líquido amniótico. E esse é o primeiro batismo que o Espírito recebe na reencarnação. O batismo do Espírito já é a proposta de Jesus, que é acerca da purificação da alma. Mas como que a alma se purifica? Só pelo batismo da água, só reencarnando? De forma nenhuma, tem mais questões aí. Lá no Livro dos Espíritos, na 166, Kardec fez essa pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo uma prova de uma nova existência? E ele disse a Nicodemos: não te admires que te digo, preciso é nascer de novo. É uma reafirmação da reencarnação. Jesus falou de reencarnação várias vezes na Bíblia. E a Bíblia tem várias questões lá. É até um tema para se trazer a reencarnação na Bíblia, se é que já não foi exposto. Jesus várias vezes citou, falou a respeito da reencarnação. Nesse diálogo com Nicodemos, ele deixa bem explicitado. Então, o batismo do Espírito, a purificação da alma, passando pela reencarnação. E passando pela reencarnação, isso nos leva o nascer de novo nos leva ao batismo de fogo. Por que o nascer de novo, a reencarnação nos leva ao batismo de fogo? O que seria esse batismo de fogo? As provas das expiações, elas caracterizam o batismo de fogo. Elas que nos mostram que nós nos encontramos no batismo de fogo. Quem precisa de batismo de fogo? Só o Espírito ainda que não resgatou todos os seus débitos. Uma vez que o Espírito já saiu de provas, expiações, regeneração, está na condição de Espírito feliz, ele não precisa mais das provas de fogo. Ele só vai reencarnar e já não é batismo nenhum mais, porque ele já passou pelos processos. Aí já é a missão. Ele passa a agir como missionário. Com vistas ao quê? A cada vez mais a sua purificação, a sua evolução, a sua elevação. Se santificar. E quando se coloca o Espírito Santo lá, vamos entender que é o Espírito santificado, aquele Espírito que já se depurou. O Espírito que depurou está santificado. O Espírito Santo não quer dizer especificamente uma entidade. É todo e qualquer Espírito que já se depurou, se santificou.
Então podemos deduzir pelo ensino do Evangelho e da doutrina espírita que todos nós passamos pelos 3 batismos, da água, do fogo e do Espírito Santo, ou do Espírito. E ainda nessa mesma linha de raciocínio, do ponto de vista interpretativo, podemos também traçar um paralelo dos 3 batismos com o Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, em seu 16º artigo, esqueci de colocar aqui. Lá no capítulo 7, também interessantíssimo, matéria de palestra, do Código Penal da Vida Futura. Muito importante para nós entendermos a questão da felicidade. Lá mostra a questão da felicidade. E o que depende do espírito ser feliz, aí o Código Penal da Vida Futura apresenta para nós, onde podemos encontrar o caminho da felicidade. Lá no 16º artigo, acho que é artigo porque é código, né? O Código Penal da Vida Futura é artigo. Kardec nos fala que o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho por si só não basta. É preciso ainda expiação e reparação. Então, a gente vai traçar esse paralelo, né, dos batismos com o Código Penal da Vida Futura. O que era a proposta de João Batista? O batismo dele não era o arrependimento? O batismo da água de João é esse, o arrependimento. E o do fogo? Onde estaria inserido aqui, dentro do Código Penal da Vida Futura, o batismo do fogo? A expiação. É fogo mesmo a expiação, né? Você não quer pagar a conta não, mas tem que pagar a expiação mesmo. A expiação, ela tem uma característica muito interessante. Como saberemos nós que estamos em prova ou expiação? Como saber? Se na minha vida eu vou analisar como eu estou em prova ou expiação. É uma característica que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a reclamação. Se nós reclamamos a família que temos, a condição social que nos encontramos, do trabalho que eu tento até sair, mas não consigo, não acho melhor. O melhor é aqui mesmo. Está ruim, mas está bom, porque aqui é melhor. Então, o que caracteriza a expiação é justamente a reclamação. Se você reclama de uma situação sua na vida, aquela situação é expiação. Característica da expiação. É fogo, não é brincadeira não, é fogo mesmo, o batismo de fogo. Tem que se esperar. E deixa de ser expiação a partir do momento que a gente para de reclamar, aceita e faz o melhor dentro da situação que a gente tem. A gente transforma a expiação em prova. Aí a gente entra naquela situação, meu fardo é leve, meu jugo é suave, que com Jesus a vida fica mais leve mesmo. Basta que a gente passe a entender a sua proposta, a sua mensagem, o que ele nos diz, o que ele tem nos passado, o que ele nos tem chamado a atenção. Porque Jesus trouxe para nós regras de bem viver e conviver com as pessoas. Se nós atentarmos para o Evangelho, ele tem as regras de bem viver e conviver com as pessoas, com nós mesmos e com os outros. E o batismo do Espírito Santo seria na reparação. Por que a reparação? Porque na reparação você vai fazer o bem àquele que você fez o mal outrora. Então, a reparação é a constante busca da prática do bem. Eu vou me reparar, vou me redimir dos erros que eu cometi fazendo o bem. E fazendo o bem, me tornando pessoa melhor, eu me elevo, eu passo pelo batismo do Espírito Santo, eu santifico a minha existência, o meu ser, santifico o meu espírito. Então, dentro desse processo interpretativo, podemos encaixar os 3 batismos dentro do Código Penal da Vida Futura
dentro dessa questão: arrependimento, expiação e reparação. Todos nós passamos pelos 3 batismos, via de regra. Então não é necessário, conforme apregou as religiões, eu sei ter que passar por esse processo simplesmente de cerimônia. Primeiro porque muitas das vezes apregou-se que é para pagar o pecado original, Adão e Eva. Em doutrina espírita nós estudamos que Adão é um personagem, talvez até careça de existência. Ele representa uma raça, como está na Gênesis e no A Caminho da Luz, a raça adâmica. Então estudar a doutrina é extremamente interessante. Assim, mas você vai ficar mais cético em relação às religiões? Não, ao contrário, você vai ter mais fé, porque sua fé é racional, ela te fala também inteligência. Não é aquela fé que você só aceita, não, é porque isso é assim. Não. Estudando o Espiritismo, a nossa fé amplia-se. A gente tinha um entendimento assim de Deus, estudando a doutrina espírita, nosso entendimento de Deus, Jesus cresce aos nossos olhos, muito. Eu sou fã de Jesus, a gente fica mais fã de Jesus ainda. Então, esse processo do batismo, talvez a pessoa que propôs esteja passando por um conflito, porque nós sabemos que, às vezes, o casamento de um espírita com alguém que é de outra denominação religiosa tem uns conflitos aí, porque é a questão da visão de cada um. E talvez a pessoa que sugeriu o tema está vivendo esse conflito. O que fazer? Mas eu sou espírita, não vou batizar meu filho. E o marido católico, não, mas você tem que batizar. Gente, em nome da boa convivência, em nome do amor ao próximo, em nome daquilo que Jesus ensina, que a doutrina ensina, demonstre a grandeza da sua fé, batiza. Mal não vai fazer, não tem problema nenhum. Você vai aceitar, vai ter uns constrangimentos, porque recentemente minha esposa foi madrinha do sobrinho dela e ela teve que fazer um curso de batizado. E no curso de batizado eles só falam mal do espiritismo. Inclusive eles perguntam: alguém aí que é espírita? Aí a gente tem que ter a coragem de falar assim: não, eu estou aqui pelo meu marido, eu estou aqui pela minha esposa, eu estou aqui pelo meu sobrinho, demonstrando a grandeza da fé. Eu me submeto a essa ritualística tão somente para manter a harmonia do meu lar. Isso é que é importante, entendeu? Eu estou sendo pressionado a batizar meu filho. Batiza, a família está contra, está todo mundo. Vai lá, cumpre o ritual, mostra a grandeza da sua fé, não vai te alterar em nada a sua fé, mas vai fazer com que haja harmonia doméstica, harmonia entre a família. Isso é o mais importante, porque é isso que a doutrina nos ensina, a respeitar as religiões, embora não somos obrigados a adotar nenhuma prática ritualística, porque nós estamos esclarecidos acerca da verdade. Que Jesus nos abençoe a todos, que a sua paz possa permanecer no nosso coração.